criada a Abralimp desde 2009 e uma das grandes apoiadoras da Uniabralimp, o braço educacional da entidade, a rede de franquias Jani King tem na capacitação um grande trunfo, principalmente para treinar e aprimorar os serviços que oferece. E justamente nesse momento tão importante, quando lançaremos o EAD Abralimp e também a Fundação Abralimp, é pertinente trazer este parceiro, porque parceria faz toda a diferença, seja na vida profissional, comercial e até na pessoal. São os parceiros que valorizam e fazem a diferença. Então, nesta edição, nós temos a honra de convidar Luiz Carrasco, gerente comercial da Jani King, para bater papo conosco. Seja bem-vindo, Luiz. Como vai, cara? Tudo bem? Luiz, é o seguinte, vocês têm um histórico de apoiar a Abralimp há muito tempo. E essa parceria, ela acaba favorecendo e estimulando a capacitação. Em linhas gerais, quais foram os benefícios que isso trouxe para vocês? Imagino que centenas de profissionais das equipes já passaram pelos programas de capacitação. Qual é a sua visão disso? Aqui não são poucos, viu? É muita gente, não dá para dizer um número. Mas quando você fala em capacitação, eu acho que vem de encontro àquilo que a Jani King tem em mente. Quando você fala de mão de obra, você fala de serviços e tudo mais, é crucial, é pertinente você falar de treinamento e capacitação. Quando você fala essa palavra, que às vezes te dá um nó na cabeça, é justamente para poder atender a demanda que você tem. Mão de obra, pessoas, seres humanos. Quanto mais treinamento você dá, melhor o teu rendimento. É aquela coisa, quanto mais você faz, mais transparente você for com o teu funcionário, mais retorno você tem. Capacitar é você atender, respeitar, gerenciar a pessoa e ela te dá um retorno positivo, performance, produtividade. Tudo isso envolve capacitação. E vocês, então, já prepararam e têm prestigiado também o braço educacional da Abralimp há mais de uma década. Isso também impacta no negócio de vocês. Vocês são sabidamente uma consolidada rede de franquias que atua no segmento de limpeza profissional. E aí a gente entrou num cenário bem adverso, mas que, por outro lado, pode ter estimulado o negócio de vocês. A pandemia chamou a atenção para a limpeza e, com isso, muita gente também passou a ver na operação um negócio promissor. Com isso, vocês tiveram procura por empreendedores para investir em franquia Jani King? Teve bastante procura, sim, com relação ao serviço, porque você está em destaque, vamos dizer assim. E quando você fala em serviço profissional, eu acho que a pandemia, com tudo isso que está acontecendo entre abre, fecha, fecha e abre, as pessoas querem profissionalismo. E você só vai obter profissionalismo capacitando as pessoas. Quando você capacita as pessoas, o pessoal vem e procura porque é uma empresa séria. É um divisor de águas, vamos dizer assim. Quem for profissional é o que está enfrentando a pandemia de uma maneira profissional. Quem não for profissional vai ficar no meio do caminho. Então, isso gerou interesse e gerou curiosidade para as pessoas procurarem mais. E isso está trazendo muita gente séria para procurar. E isso para nós está sendo uma maneira muito mais eficaz de poder selecionar as pessoas que estão procurando algo sério, que é algo que está aí na mídia, que está, vamos dizer assim, hoje está se mostrando para o mundo inteiro que realmente a limpeza é uma coisa séria e profissional. A pandemia também estimulou o negócio limpeza profissional. Então, a gente já sabe que todos os consumidores, todos os usuários dos espaços
estão muito mais criteriosos no que tange a limpeza. Isso, então, é uma busca, é um diferencial para quem presta o serviço. E vocês tiveram também a maior procura de clientes buscando serviços prestados pela rede? Houve uma procura muito grande com relação a novos caminhos que se abriram, vamos dizer assim. Pelo menos as pessoas começaram a entender melhor algumas palavras que vem se falando há muito tempo, pelo menos na nossa área interna. Hoje o cliente ele já sabe mais ou menos o que é uma limpeza profissional, o que ele sabe diferenciar a limpeza de uma desinfecção, coisa que até então se misturava tudo, cada um falava de uma maneira, cada um interpretava de uma maneira. Então, hoje, o próprio cliente, quando ele vem conversar contigo, ele sabe o que ele quer. Ele já sabe que não adianta você falar para ele um monte de coisa que ele vai acreditar. Hoje ele tem uma Abralimp que ele pode pesquisar, ele pode ter internet, ele pesquisa um monte de coisa. Então, isso facilitou de você separar as coisas de uma maneira mais transparente. Higienizar é uma palavra que apareceu, pegou uma força enorme no mercado, onde muita gente entrou de cabeça, porque foi um nicho de mercado que até agora está sendo procurado, vamos dizer assim, mas para quem já está na área profissionalmente, já vem fazendo isso há muito tempo. Quer dizer, o que aconteceu foi volume, cresceu muito. Não foi pouco, foi muita coisa. E os clientes estão cada vez mais exigentes. Antigamente, ao sentar com o cliente, podia explicar que estava fazendo limpeza, agora ele exige a higienização e ele quer saber até quais são os produtos que estão sendo utilizados nos processos, não é? Hoje, se bobear, ele fala o nome do desinfetante que você pode usar. Hoje, ele pode chegar para você e falar assim, olha, eu quero que vocês usem um desinfetante com ação bactericida. E se a pessoa não for técnica no assunto, ele vai perguntar para mim, mas o que é uma ação bactericida? O que isso faz na superfície? O que isso representa no teu banheiro ou no teu escritório? Quer dizer, hoje o cliente, ele está quase tão profissional como aquele que está prestando serviço. Então, a pessoa que entrou no mercado para poder fazer limpeza com pano e rodo e uma água sanitária, ele vai ficar no meio do caminho, porque o próprio cliente vai olhar para ele e vai falar, isso não é profissional. E então você acaba se tornando mais profissional ainda, porque o cliente está exigindo. Ele não é mais aquela pessoa que pode fazer limpeza, que limpar é tudo igual. Não é mais isso. Hoje ele é exigente, ele exige qualidade, ele exige produto de primeira linha, ele exige produto registrado na Anvisa principalmente. Ele quer saber se o teu equipamento ele traz autonomia ou traz uma produtividade melhor para o funcionário. Aquela história de, não, limpa com 1, com 2, com 3, que a coisa funciona dessa maneira. Não, ele quer saber de produtividade, quanto você limpa por metro quadrado, o que você faz, como faz, processo, procedimento. Hoje ele está hiper profissional. E eu acho que com isso todo mundo cresce. Você disse uma grande verdade. O mercado como um todo, tanto clientes quanto prestadores de serviço, quanto indústria, todos já estão num outro nível. E diante desse cenário, qual é a avaliação de vocês como rede do atual momento? Porque é um momento único, é um momento diferente. Para usar uma palavra diferentona, é um momento paradoxal que estamos vivendo na humanidade. E como é que vocês avaliam isso? Com tantas vertentes, com tanta exigência. Qual é a visão de vocês sobre isso? É complicado. Acho que não tem empresa, não tem mercado, não tem segmento que não tenha apanhado, entre aspas, com tudo isso que está acontecendo. Mas pelo fato da Jane King ser uma franquia e ela está atuando em vários outros países, e ainda você tem um departamento na sede em Dallas que te ajuda com relação a novas tecnologias, a novos processos, então é fácil de a gente pegar e trazer alguma coisa diferente para poder estar sempre andando na frente. Mudança, não ficar muito tempo naquela mesmice como se fazia antes. Então, hoje, eu acho que o diferencial é você sempre estar atendendo de uma melhor forma possível, profissionalmente, e não, como é que se fala, domesticamente falando. Então, acho que hoje foi um diferencial.
onde você tem o profissional e a empresa que presta serviço. Ou você se capacita, ou você se profissionaliza, ou você não vai adiante. Você vai ficar junto com a pandemia. Então, hoje você tem que se renovar, hoje você tem que inovar, e se você não fizer isso, você vai ficar para trás. Essa é a visão para avaliar como o setor cresceu ao longo dos anos, principalmente vocês que estão há tanto tempo na Abralimp, vêm acompanhando a evolução do setor. Como é que isso se deu nessa linha do tempo? A gente passou por um boom agora, temos que colocar isso como um grande diferencial. Afinal de contas, tudo que não foi feito em 40 anos virou realidade em um ano. Mas como é que vocês avaliam ao longo dos anos, ao longo do tempo, essa evolução do setor e essa parceria com a Abralimp? Eu vou te dizer que a palavra seria profissionalizar. Enquanto todo mundo se preocupou com alguns pequenos detalhes, a Jane King, há muito tempo atrás, ela vem falando de processos e procedimentos, em como limpar, em como se fazer desinfecção, o que é desinfecção, o que é limpeza, o que é processo, o que é procedimento. E isso veio a calhar com a Abralimp, com relação à Abralimp. Então, quando você fala o que acontece, o que se pensa hoje dessa parceria, simplesmente foi, como é que eu vou te dizer, o suprassumo de todo o processo que a Jane King tem. De repente você entra com a Abralimp e Abralimp, é o suprassumo, é juntar, vamos dizer assim, como é que eu poderia, para não ser vulgar, a fome com a vontade de comer. É onde você junta as duas ações. Você tem uma visão que, se você não capacitar, você não consegue ir para frente. Tendo uma pessoa capacitada, você tem um retorno muito maior, você tem uma produtividade maior, você tem o quê? Uma profissionalização, uma coisa séria, uma coisa que você não é mais ou menos. É você apostar naquilo e que tem certeza que vai dar certo. Porque você está cuidando das pessoas, você está cuidando dos seres humanos, você está, vamos dizer assim, respeitando o ser humano como pessoa. Não é somente por falar limpeza, deixar de lado. Não, limpeza. O auxiliar de limpeza, eu acho que com tudo que aconteceu, ser valorizado da maneira que foi colocado numa linha de frente, onde todo mundo visualizou e teve que respeitar o trabalho deles, eu acho que não é para qualquer um. Você colocou um ponto bem interessante, porque durante muito tempo o mercado teve receio de qualificar, de capacitar a mão de obra, temendo perdê-lo para a concorrência, temendo que a pessoa, depois de melhor preparada, vá para o outro colega prestar serviço. E qual a visão disso de vocês? É uma coisa que vai se perder com o tempo, visto que até o cliente já está capacitado também? Olha, eu vou te dizer da seguinte maneira. Há muito tempo atrás, as empresas não contratavam um funcionário porque ele não tinha experiência. Aí a Abralimp teve a ideia de capacitar essa mão de obra e entregar para o prestador de serviço já a pessoa capacitada para poder ganhar tempo com relação a isso, para não perder, entre aspas, perder tempo, que não é perda de tempo, de treinar o funcionário. Ok. Nisso entraram uma fundação Cafu, entraram vários projetos que isso veio a trazer coisas bem positivas para a rede toda, vamos dizer, para a cadeia toda, né? Porque não é só para o cliente, não é só para o prestador, é sim para a Abralimp, é para o fabricante de enceradeira, para o produto químico, quer dizer, é uma cadeia que saiu ganhando com isso. E naquela época surgia assim, eu vou treinar, vou capacitar, eu vou colocar no cliente, aí o meu concorrente vai lá e vai pegar. Que ótimo, tomara que continue pegando, porque assim você valoriza. Isso eu acho que é uma coisa que faz parte do mercado. Eu acho que quem tem que segurar é a empresa. Se ela fizer por onde, não vai perder o funcionário. Aí é uma questão que já não vou entrar muito a fundo, porque aí já a coisa pega fogo, vamos dizer assim. Mas é bem interessante essa sua colocação, ela é muito pertinente, porque houve sim durante muito tempo esse receio. Mas quando a gente tem mão de obra qualificada, a gente melhora o nível de serviço,
o mercado como um todo ganha, e até na hora de precificar, isso também tem suas vantagens, não é? Por que não? Eu acho que se você está no mercado, se você está investindo, se você capacita a mão de obra para o teu bem, para o teu resultado, você tem produtividade, você tem performance, você ganha, teu cliente ganha, o funcionário ganha. Eu acho que é um ganha-ganha. Todo mundo fala de B2B, ok, então vamos falar de funcionário também, por que não? Ele também faz parte desse processo. Eu acho que se você colocar e investir no funcionário, com certeza ele vai te dar um retorno. Ele não é tão louco assim, principalmente agora, quando você vê com tudo isso que está acontecendo. Eu acho que todo mundo tem que ganhar, mas você só ganha sendo transparente, sendo profissional, capacitando. Não adianta você passar a mão na cabeça e entregar um produto que não presta para o funcionário. Agora, se você ensinar para ele para que serve, para que ele vai utilizar, o que pode, o que não pode, ele acaba fazendo o quê? Ele acaba ensinando o próprio cliente, o usuário. Então isso vai vira um círculo. Soubesse como é tão gostoso de você olhar para o funcionário e ele olhar nos teus olhos, aqueles olhos começarem a brilhar e te agradecer, porque ele conseguiu fazer uma tarefa que ele jamais imaginaria que ia acontecer, por causa que você acaba trocando uma coisa bem simples. Tira um pano e rodo, coloca uma cabeleira, um mop, para ele poder ficar com a coluna reta, para ele não ter problema na coluna, o uso de uma luva, por que o uso da luva? Para não danificar, para ele não ter problema de chegar e levar qualquer tipo de coisa. E hoje tudo isso está em evidência. Hoje, se você não fala em capacitação, você vai falar do quê? Hoje, se você não tiver gente capacitada na frente de hospital, de clínica, de escritório e tudo mais, o que seria que ia acontecer? Será que esse número que a gente tem ia ser esse número? Com certeza, sabe a resposta. E aproveitando o gancho, então, desse assunto tão pertinente, como você avalia essa parceria estabelecida entre Abralimp, Uniabralimp e Janequim? Quais são os pontos cruciais nessa história toda? Eu até anotei para não esquecer as palavras, que são palavras difíceis. Você cola? Eu faço cola. Porque é muita coisa, você Mas fica fazendo... Aproveita a sua cola, porque a gente quer saber. Conta pra gente o que está na sua cola. Geralmente, eu vou dizer o seguinte, com toda essa parceria, eu sou meio suspeito de eu conhecer os dois lados, lá e cá, enfim, eu acho que tem algumas palavrinhas que fazem, eu diria que a junção de tudo isso. Todo o processo da Janequim, se você avaliar desde o começo da pessoa quando compra a franquia, treinamento do franqueado, treinamento disso, treinamento daquilo, quando você chega na parte da Abralimp e Uniabralimp, é a cereja do bolo. Pum! Por quê? Porque ela faz o quê? Ela vai capacitar a mão de obra. Ok. Com isso você tem o quê? Metodologia. A gente está falando a mesma língua, coisa que antigamente era uma briga para poder falar num mop pó, num mop água, numa placa de sinalização, num kit para limpar vidro, esse tipo de coisa. Ninguém queria falar disso e hoje é uma coisa muito simples. Hoje você vai na Uniabralimp e você consegue definir o que é uma limpeza, o que é uma conservação, o que é uma limpeza crítica, semicrítica, o que é performance, como elaborar um plano de trabalho, o que é um tratamento de piso, o que é uma limpeza de vidro, esse tipo de coisa. Então, hoje, a pessoa sai de lá olhando para os lados, gente, é tudo isso, realmente é tudo isso. Então, metodologia, padrão, boas práticas, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, nunca fez mal a ninguém. Se aquela história tiazinha da limpeza, não tem tiazinha da limpeza. Tem um auxiliar de limpeza, tem a técnica de limpeza. Então tem tudo isso que hoje você enche a boca para poder falar, porque eu faço parte disso, eu fiz parte desse processo. Tanto do lado de lá como do lado de cá. Eu conheci os dois lados. Então isso para mim, se eu soubesse como é satisfatório, não tem dinheiro que pague quando você encontra alguém no meio do caminho e te dá uma ombrada, a pessoa bate em você, esbarra em você por querer, e você toma até um susto, você lembra de mim? Fala, desculpa, não. Fala assim, eu estive lá atrás, você fez isso. Aí ele puxa um cartão, um supervisor de limpeza, um gerente de limpeza. Pô, quem que não vai ficar com o ego lá em cima? Você acha que dinheiro paga isso? Não paga. Então você acaba vendo tantas historinhas que o resultado é um só. É você ter o quê? É a inovação. Por isso que a parceria com a Abralimp é um legado. É uma coisa que está aí para todo mundo ver.
Goste ou não, a gente está vendo o resultado há muito tempo. Se a gente não tivesse acreditado, não estava tanto tempo sendo patrocinador. Eu acho que essa é a síntese de tudo isso que você respondeu, muito pertinente, de forma muito convicta, é essa parceria que gera resultados. E isso é muito interessante porque todo mundo ganha. O mercado como um todo ganha, a entidade que representa o setor também, e principalmente a linha de frente, quem está lá no dia a dia fazendo a diferença. Você fez uma colocação muito interessante, não é mais a tiazinha. Agora, em momento de pandemia, eles são os heróis da limpeza, são eles que botam a carinha e vão lá limpar ambientes que têm contaminação, são eles os responsáveis por trazer aquele bem tão precioso que a gente busca hoje, que é a saúde, que é sonho de toda a humanidade, é ter saúde. E você fez essa colocação de uma forma muito espontânea, mas muito interessante. Essa parceria firmada entre as partes vai consolidando o mercado. E isso é um exemplo muito interessante para a gente. Eu só te agradeço essa resposta, porque ela é muito interessante e mostra que o trabalho está rendendo bons frutos. Tem que render, porque se você não fizer nada por esse povo, o povo já vem com aquela historinha de povo sofrido, é isso, historinha triste. Acho que não tem que pensar dessa maneira. O que a gente tem que pensar é a palavra, é uma palavra simples, capacitar. Isso, capacitar, respeitando a pessoa, respeitando o ser humano. Podem inventar um monte de palavra, podem inventar um monte de equipamento novo, podem inventar um monte de produto novo, mas você sempre vai estar na mão de um funcionário que, se ele bem capacitado, você pode ter certeza que o resultado só vai ser um, positivo. Mais nada. Onde você ganha, o cliente ganha, isso se estende a muito mais. Se você for avaliar a coisa de cima para baixo, você vai ver que a pessoa onde mora essa pessoa, o bairro, quer dizer, é um leque que, se você for avaliar, onde a gente vai perder, não vai perder. Ah, vou perder o concorrente. Na boa, todo mundo tem que ganhar, todo mundo tem o quê? Acho que se todo mundo perder 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos, capacitando, ensinando, aquele papo de você segurar a informação, porque eu sei, não vou te falar, porque eu vou ficar na tua frente, esquece. Aqui a gente tem que, aqui dentro da Janiquim, a gente sempre está conversando um com o outro, falando, olha, aprendi mais essa, toma, esse tipo de coisa, onde todo mundo falando a mesma língua. Quando todo mundo fala a mesma língua, é muito mais simples de você enfrentar os problemas. Você não tem que ficar, sabe, ficar de cabelo em pé, isso é coisa normal já o meu, mas capacitar. E quando você recebe o retorno do funcionário, com todo respeito, não tem absolutamente nada que te pague isso. Muito interessante esse nosso bate-papo. Eu concordo com você. Nós vivemos na era do compartilhamento, da multiplicação do conhecimento. Ele deve sim ser dividido, porque a gente acaba ganhando muito mais fazendo isso. E essa conversa nos mostra e até nos inspira a importância de seguir adiante com esse braço educacional da Abralimp, trazer ainda mais conteúdo e continuar nesta linha que, pelo visto, trouxe muitos bons resultados e virou um case de sucesso para a gente. Muito obrigada pela sua participação na nossa conversa, Luiz. Eu que tenho que agradecer. Acho que o mercado está aí. Vamos enfrentar de cabeça erguida, treinando as pessoas, valorizando, tá? Respeitando principalmente. A partir do momento que você respeita, o resto é resto. Com certeza. Assim eu vou terminando, então, esta edição do IG Plus Entrevista, agradecendo a audiência, mais uma vez a sua participação, Luiz, e principalmente aos nossos patrocinadores, a Sparta, Inservice e Alfatena, que apostam neste projeto. E para fechar com chave de ouro, como você disse, a cereja do bolo, eu trouxe uma frase do político, do grande estadista americano, Theodore Roosevelt. A única pessoa que não comete erros é aquela que não faz nada. É para a gente refletir. Muito obrigada pela sua participação mais uma vez. Até a próxima edição.